Vamos dar início aqui à coletiva do treinador Roger Machado, depois de 3-1 no Campeonato Brasileiro, na rodada. Primeiro a fazer a pergunta é o Marco Vasconcelos, da Rádio Tupi. Boa noite, Marco. Boa noite a todos. Esse início de campeonato brasileiro, que a gente está vendo algumas equipes despontando, entre elas o Fortaleza, com um jogo seguro, as outras equipes que estavam envolvidas na Libertadores e Copa do Brasil estão tendo algum tipo de dificuldade nesse início, e a gente vem performando bem, sobretudo nessa perna, que eu chamo de mini campeonato em blocos. A gente vem performando bem aí nessa perna do campeonato de 6 jogos, que a gente divide para ter uma amostragem mais precisa de espaço, tempo e quantidade de jogos. Nós temos 4 jogos fora dentro dessa perna de 6 jogos iniciais. E é importante estar nesse bloco da frente, não permitir se distanciar, estar ali no G4, no G5, no G6. Nós estamos a 3 pontos do líder, empatamos com o líder até essa rodada, e penso que é uma média que, somada a vitórias que certamente nós vamos conquistar fora, vai nos dar uma vantagem lá na frente. Próxima pergunta é o Pedro Rangel, do Saudações Tricolores. Boa noite, Pedro. Boa noite, Roger. Boa noite a todos os torcedores. Roger, a gente sentiu o Fluminense no primeiro tempo um pouquinho retraído, né? Foram 12 desarmes e 2 finalizações. Aí no segundo tempo o Flu volta, de repente o Martinelli, ao meu sentir, voltou um pouquinho, mordendo uma marcação um pouco mais alta, fez o seu gol e ao que parece, né, voltou e recuou um pouquinho demais. Como é que você analisou esse primeiro tempo? Como é que foi o papo no intervalo? E você acha realmente que houve após o gol, houve um recuo? As linhas não ficaram muito baixas para a gente tentar um contra-ataque e aí tentar finalizar e matar o jogo? Boa noite, obrigado. Contra-ataque você consegue em qualquer parte do campo, né? Você pode contra-atacar roubando a bola no terço final do adversário, você contra-ataca roubando mais baixo no seu terço inicial no jogo. De fato, a gente deu uma recuada, né, depois do nosso gol. A questão toda não é o recuo. A questão toda é na retomada da bola a gente não conseguir contra-atacar com contundência, né? Isso acaba virando a estratégia logo em seguida que você toma o gol, que você faz o seu gol, né? Para o adversário que vai tentar te empurrar para dentro do teu campo, você contra-atacar com velocidade. Foi o que não aconteceu, né? Promovi algumas mudanças para a gente novamente empurrar o Fortaleza para dentro do seu campo com as nossas velocidades, e acabamos o jogo talvez com a melhor das oportunidades da partida para liquidar, né, para dar nossa vitória. Cada time com a sua estratégia, né, a gente já sabia, né, o modelo que o Fortaleza atua, né, com 3 zagueiros, né, sendo o Tinga um zagueiro lateral que se soma aos jogadores, trouxe, ao meu ver, respeitou muito com a sua formação, né, trazendo o Luiz Henrique para o lado do campo para marcar Caio e para marcar Biel, né, respeitando o nosso jogo, né, fizemos uma partida justa, né, saímos com um resultado importante, saímos na frente, né, infelizmente cedemos um pouco de campo para o adversário, né, e o adversário chegou no seu gol dentro da sua característica, recuamos um pouco, né, mas a questão não é um recuo, a questão é a gente não conseguir contra-atacar, né, com contundência, devolvendo a bola para o adversário para que ele ficasse no nosso campo. Próxima pergunta é o Diego Tir, da Rádio Brasil. Boa noite, Diego.
Boa noite, Pedro. Boa noite, Roger. Boa noite a todos que acompanham aqui a Flu TV. Roger, ao longo da semana, o presidente Mário Bittencourt declarou que o Fluminense deve buscar de 2 a 3 contratações antes das oitavas de final da Libertadores. É correto a gente imaginar que, além de um volante que foi até tentado recentemente com o Ronaldo, que você pretende mais um atacante de lado de campo, já que você tem tido alguma dificuldade para substituir o Caio Paulista e o Gabriel Teixeira, porque quem tem entrado não tem mantido o nível de rendimento dos titulares? O clube grande está sempre prospectando reforços, seja para uso imediato, para médio prazo, monitorando jogadores para um futuro breve. Não queria falar em posições, até para a gente não tirar o mérito daqueles que estão entrando e contribuindo com a gente. Mas a necessidade, por exemplo, o volante hoje ficou a cargo do André, que fez um belo jogo. E esses jogadores performando para a gente pode mudar a posição até mesmo do que a gente pretende contratar. Era importante dar a oportunidade para o André, que vinha treinando bem. Eu acho que fez um jogo seguro, saiu quando cansou. Novamente, uma equipe grande está sempre prospectando jogadores, seja ele para contratar fora ou para contratar lá de Xerém, que é a nossa fábrica de talentos. A próxima pergunta é a Luísa Sá, do Lance. Boa noite, Luísa. Boa noite, Roger. Roger, na coletiva passada você acabou de falar também, né, do André, que ele entrou bem, ele não jogava há 3 meses, então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse retorno dele. Na última coletiva você falou que o meio-campista precisa de ritmo de jogo, né, e o André não vinha tendo partidas, então o que você achou dessa atuação dele? E se você vê ele como um substituto ali só para o Iago Felipe, ou também na posição do Martinelli, que vai estar suspenso aí também na Libertadores, né? Então já é algo que você precisa começar a projetar de certa forma. Obrigada. O André eu vejo com características de primeiro homem, de protetor da zaga. É um jogador de intensidade na retomada, de encurtamento rápido, né, de bom jogo físico, uma relativa boa bola aérea e tem uma construção em primeiro terço. Porém, dentro do jogo mesmo, né, quando eu conversei com Martinelli e André sobre as posições dentro do campo, dentro da nossa formação, eu não quis direcionar diretamente qual deles seria o primeiro ou o segundo volante, porque eles tiveram muito mais amostragem na base do que eu. Né? E dentro dessa circunstância, eles me passaram que o André sempre foi mais primeiro e o Martinelli sempre foi mais segundo, saindo um pouco mais para o jogo. Como a gente tem jogado num tripé, optei por colocar o André dentro dessa função de mais conforto, porém em alguns momentos da partida eles trocaram, deixando o André mais como volante mais adiantado e o Martinelli no meio da linha, entre as linhas, para controlar esses espaços, que ele já está muito mais habituado com o modelo. Porém, ali nos gerou um pouco de dificuldade, porque o André não está tão acostumado com a dinâmica do tripé, né? E por vezes tomava uma decisão que não era adequada para determinado momento, né? A partir desse momento eu fixei o André como primeiro, né, deixando o Nenê e Martinelli como os outros dois médios, ou Martinelli e o Casares que entrou, mas penso que ele fez um belo jogo, né? Saiu quando cansou, né? Construiu, teve personalidade para construir, saiu lá de trás jogando, teve muitos desarmes, ajudou muito e se capacita, né? O Wellington e André nesse momento estão disputando essa vaga de substituição, sobretudo na Libertadores, quando o Martinelli não poder estar. Eu acho que ele fez um bom jogo e se colocou na briga. O último a perguntar é o Felipe Siqueira, do GE. Boa noite, Felipe. Boa noite, Pedro. Boa noite, Roger. Boa noite, torcedores do Fluminense. Roger, você falou aí do André, que ele fez uma boa partida aí, mas teve 2 características diferentes. Você acha que o Fluminense acabou sentindo um pouco de falta do Iago, do que ele traz ali do meio de campo, da dinâmica? Uma outra perguntinha: Fred e Nenê são 2 dos principais jogadores do Fluminense, hoje acabaram não conseguindo participar muito da partida. Você acha que é devido à sequência de jogos ou é mais mérito do Fortaleza conseguiu anular essas peças? Não, o Fortaleza tem jogadores na defesa ali fortes de enfrentamento e não é todo jogo que os jogadores vão ser decisivos. Hoje o Nenê foi decisivo cobrando o escanteio que resultou no nosso gol, né? E ajuda na nossa dinâmica de meio campo. Né? Se faz em determinados jogos, pela característica do adversário, alguns jogadores vão se destacar mais que outros e outros vão ter mais dificuldade do que alguns em determinado momento.
né? Então faz parte do jogo, né? A gente não pode deixar de contextualizar o que o adversário propõe para tentar neutralizar nossas virtudes. Agora, com relação ao meio-campo, penso que não, né? Talvez o que possa ter dificultado em alguns aspectos foi o que eu mencionei na pergunta anterior, né? A falta de entrosamento, né, do André com os outros dois jogadores de centro, né, em função da dinâmica que os demais estão acostumados a fazer. Mas não gosto de salientar as ausências em função de determinados aspectos. Eu prefiro enaltecer que o André fez um grande jogo, né, um grande jogo, e se capacitou para essa briga e essa vaga do Martinelli quando ele estiver fora. Assim a gente finaliza então a coletiva de imprensa do técnico Roger Machado. Obrigado, Roger. Obrigado a todos. Valeu, boa noite, gente.